Saudações, amigos, amigas do Orquidário Coco. Essa é a minha primeira live aqui no sítio. Acabei de instalar a internet. O sonho de ter o meu orquidário aqui está ganhando forma, ganhando corpo. Estou trazendo todas as minhas plantas lá de Porto Alegre para cá. O orquidário fica na zona rural de Viamão, que é uma cidade ao lado de Porto Alegre. Temperatura bem quente hoje, batendo recordes aqui no Rio Grande do Sul, deve estar próximo dos 40 graus em muitas cidades aqui. Viamão fica em direção às praias, no litoral gaúcho. Então certamente tem muita evaporação, bastante calor, né? Sensação térmica bem alta. Orquídea gosta de bastante umidade. Não gosta de calor, né? Aqui venta um pouco, devido à proximidade, né? A proximidade do litoral. O pessoal vai chegando, dá um oizinho aí, deixa alguma dúvida aí na live. No chat. Cheguei ontem de noite e encontrei essa tragédia aqui, ó. Eu nem pensava em fazer uma... Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu sou meio cegueto. Oi, Lucimar, tudo bom? Bem-vindo à live. Gente, eu cheguei aqui, ó. Esse lindo sapatinho Paphiopedilum ventou ontem à noite. E, infelizmente, esse vaso que era tão bonito se quebrou. Não sei se eu fico mais triste pelo dano da orquídea ou pela perda de um vaso bonito, né? Olha que lindas toceiras, ó, do sapatinho, ó. Tem algumas pontas queimadas devido ao alto calor, mas infelizmente eu perdi o vasinho delas, ó. Aqueles vasinhos, eu gosto muito desse tipo de vaso. Vaso de cerâmica, que é o ideal para orquídea. Aqueles vasos baixinhos, ó. Mas, ó, se quebrou todo, ó. Infelizmente, com o vento, ele pendeu para o lado e caiu e quebrou. Eu vou utilizar esses caquinhos que sobraram do vaso, depois eu vou quebrar ele de forma mais uniforme. Ele vai servir de dreno, né? Aquele dreno, aqueles 2, 3 dedinhos que a gente coloca na base, né, do vaso, quando a gente vai plantar uma orquídea, para manter uma boa drenagem, né? A orquídea ela não gosta de dormir com os pés molhados, como eu sempre digo. A água vem, hidrata as raízes e a água vai embora. Então a orquídea, a raiz da orquídea, ela respira. Então se a gente deixar ela encharcada, ou com aquele famoso pratinho, tem aqui, ó. Aqui eu tenho um cimbídio. Mas como aqui está muito quente, não teve problema. Aqui eu coloquei esse vasinho só para manter um pouquinho mais da umidade. Mas o ideal é não colocar esse pratinho se você não faz uma boa drenagem. Se você for colocar um pratinho embaixo do vaso de orquídea, aumente em 50% a drenagem. Em vez de 2 dedinhos, uns 3, 3,5 dedinhos de altura, com drenagem abaixo do vaso. Assim, ó. Porque daí tu mantém o vasinho úmido, ele vai ficar evaporando e vai hidratando as raízes no interior do vaso, né? Pessoal chegando, tudo bom? Tranquilo? Enfim, daí quebrou o vasinho, então agora eu vou fazer o transplante, né? Vou trazer para uma nova casinha. Eu não vou fazer a separação das toceiras desse Paphiopedilum, porque toda vez que a gente corta, né, separa as toceiras, acaba fazendo um dano, né? Um dano físico na planta, e elas não gostam. Como ela faz um bom entoceiramento, não precisa fazer mudinhas dos cortes, né? Então eu quero deixar ela o mais confortável possível. Vou retirar então esse vaso que foi-se embora. E eu vou colocar num vaso um pouquinho maior. Olha só que lindo. Esse vaso aqui. Vaso grande, ó. Ó, bastante grande. Para não deixar ela muito apertadinha. Eu coloquei, ó, terra,
uma terra preta normal. Tem um pouquinho de saibro, um pouquinho de areia. Isso vai facilitar lá para frente, quando a gente molhar. A água molha, hidrata e vai embora, né? Normalmente as raízes de orquídeas terrestres, elas são mais grossas, elas têm um calibre maior. Isso aí é uma parte evolutiva. A gente vai pegar, por exemplo, algumas epífitas, que elas têm as raízes mais fininhas. Como elas estão nas árvores, não há um acúmulo de água, né? Então a água vem, hidrata e vai embora. No caso de orquídeas terrestres, Cymbidium, Paphiopedilum, Cirtopodium, a Sobralia, as Arundinas, todas as orquídeas, os Tankerville, as Phaios Tankerville, todas elas possuem uma raiz mais grossa. E como ela está num ambiente mais fechado e mais denso, que é a terra, se eles mantivessem um enraizamento mais fininho, com a quantidade de umidade que é um pouquinho maior na terra, a permanência, né, de umidade é maior na terra, então ia ocorrer daí o apodrecimento das raízes e as orquídeas iam morrer. Então algumas orquídeas terrestres possuem então umas raízes com um calibre um pouquinho maior, ó, que é exatamente para aumentar aqui e tal. É legal, né? Então eu vou transplantar então essas touceiras de Paphiopedilum, de sapatinho, para esse ambiente novo. Então eu vou afofar um pouquinho aqui a terra, para não ficar muito torrão, né? E quando a gente faz uma manutenção com orquídeas terrestres em vaso, ou também tu pode até fazer uma manutenção em qualquer outro tipo de planta, a gente sempre tem que colocar mais ou menos umas 2, 3 pazinhas de terra nova a cada 3 meses, 4 meses. Porque conforme a gente vai, como é um ambiente fechado, controlado, não, limitado, a gente vai botando terra, o vegetal vai absorvendo e a água também vai lavando algum nutriente, né? Então, bem no fim, a gente percebe, depois de um tempo, que a terra ela começa a ficar um pouquinho mais torrão, assim, porque fica só a parte morta da terra, né? A parte sem vida. Quando eu falo parte sem vida, sem matéria orgânica, né? Então só fica só o corpo mesmo, né? Estéreo, né? Da terra. Então o ideal para a gente que tem qualquer tipo de planta, no caso aqui do orquidário, orquídeas, né? A gente sempre coloca a cada 6 meses, 4 meses, 3 meses, a gente coloca 2, 3 colherinhas assim de terra, porque daí ela vai hidratando novamente daí a terra, né, com matéria orgânica. Oi amigos, voltei. Tá tão quente aqui a região que o celular desligou, alegando superaquecimento no sistema. Então botei um pouquinho o celular no freezer, né? Dei uma geladinha nele. Espero ficar mais uns 10 minutinhos pelo menos. Mas voltando, eu estava falando um pouquinho mais sobre a importância de a gente colocar sempre um adubo, uma terra nova em vasinhos, tá? Daí conforme a gente vai molhando, o vegetal absorve na verdade os nutrientes, a água lava um pouquinho e acaba ficando estéril, né? A terra do teu vasinho. Então a cada 3 meses, 4 meses, coloca uma colherinha ou adubo que eu falo, aquele NPK, sabe, aqueles granulados, porque daí vai colocar novamente esses nutrientes na terra, né? Então já dei uma fofadinha nessa. Vou começar a plantar então os pobres Paphiopedilums, ó. Tirar algumas folhas secas, fazer uma manutenção básica aqui, porque pegou muito calor, sabe? Então, sou meio cegueta, então tem que me aproximar para ver as perguntas. Isso aí. Muitas piadinhas aí no chat. Para você que pensa que a internet é terra sem lei, né? Aguarde jurídico. Que depois eu vou pegar os perfis engraçadinhos, fazer um pequeno BO. Daí vai ser bem divertido daí. Bom, voltando aqui para as orquídeas, que é o que importa, o resto é lixo. Eu vou começar a colocar aqui as touceirinhas de Paphiopedilum.
o sapatinho. Isso aqui é o Paphiopedilum lenum, tá? Aquele mais clássico. Eu tenho uns mais pretos, tem uns mais pintados. Os híbridos não ganhando forma e cor, né? Então agora eu vou colocar aqui um pouquinho do novo vaso aqui, a nova terra. Eu não vou fazer muito profundo cada torceira, para que ela não fique muito fundo do vaso, tá bom? Essa aqui. Tô mantendo, ó, as lindas torceiras, ó. Se eu fosse, ó, tá aqui. Se eu fosse separar aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Tenho 11 mudas de sapatinho, ó, orquídea sapatinho. Então se eu fosse separar, naturalmente eu ia ter mais mudas, né? Mas pensa comigo, né? Se eu vou fazer o corte, vai ter aquele dano, né? Ela já sofreu com a queda. Para quem tá chegando agora na live, eu perdi um vaso, porque caiu com o vento. Então estou colocando nesse vaso um pouquinho maior, mais adequado para colocar novamente, né? Esse sapatinho aqui num ambiente mais bonito também. Aproveitar, né? Eu coloquei daí um pouquinho de terra com areia, né? Fiz um misto assim. Ela gosta, né, de terra também. Então eu preferi não separar as torceiras, eu prefiro manter as torceiras unidas, ó, que é menos dano mecânico daí para a orquídea. Qualquer tipo de orquídea, tá? Vai transplantar uma catleia, né, um cymbidium, um dendróbio. O ideal é sempre manter essas unidades coesas, ó, esses entorceiramentos, né? Ela vai sofrer menos, porque o próprio transplante já serve para trazer dano, né? É um estresse para tua planta. Porque ela vai chegar num novo ambiente, as raízes vão ter que se adaptar, vai começar a sair novas raízes, por exemplo, né? Então a gente quer evitar o máximo de dano possível. Eu vou colocar essas torceiras de forma inteira aqui. Aí, perfeito. Importante colocar bem no meio, onde liga uma planta a outra, para não deixar nenhuma raiz descoberta, tá? Isso é importante, porque daí a raiz coberta vai ser uma raiz hidratada depois, né? Quem gosta de orquídeas, se inscreva aí no canal, entra. Tem vários vídeos que eu dou dicas de cultivo. Eu pego o excedente de orquídeas que eu tenho aqui no meu orquidário e faço como se fosse um reflorestamento de orquídeas. Eu levo para florestas secundárias, para locais onde eu sei que não tem orquídeas. Então eu levo. É um dendróbio, é um chuveirinho de ouro, para aumentar, trazer primeiro orquídeas para esse novo ambiente, aumentar daí a diversidade, né? Eu, como sou formado em biologia, sempre fica aquela pulguinha, né, de ecologia e preservação, né? A gente acaba levando algumas orquídeas de volta à natureza, né? Alguns canais só querem vender, né? Aqui a gente preserva. Já coloquei duas torceiras relativamente grandes, agora eu vou colocar essa última aqui. O vaso que quebrou, ó, é muito parecido com esse aqui, ó. Tá bonitinho. Esse aqui tem saibro, e olha só as mudinhas aqui, ó. Sofrendo. Então, fazendo tentativa e erro, eu já percebi que o sapatinho não gosta do tipo saibro, não. O tipo misto de saibro, terra, um pouco de areia. Ele não se adaptou. Então, vou pegar essas duas mudinhas remanescentes que estão ainda vivas, eu vou levar para o novo ambiente. Vou separar aqui do substrato. Pobre coitadas, ó. Mudinhas pequenininhas, pouco desenvolvidas. Uma pena, né? Mas eu tenho certeza que agora nesse novo ambiente ela vai ficar melhor, mais bem adaptada.
Pronto. Aí, perfeito. Eu vou pegar um pouquinho desse saibro que tá aqui, que basicamente é quase uma areia, né? Vou colocar aqui por cima só para trazer um novo elemento aqui para a terra, tá? Um pouquinho de saibro, ele vai penetrando aqui na terra, vai deixando mais aerado, né, a terra, o que facilita daí o crescimento da orquídea. As raízes não vão precisar fazer muita força para penetrar aqui na terra. Aí. Pronto. Aqui aproveitar. Olha aqui, gente. Olha como é que ficou. O vaso maior. As toceiras estão separadas. Então não vai ter aquela aglomeração de planta. Vai dar uma arejada mais aqui nesse novo ambiente. Ó. Uma terra mais preta, mais adubadinha. Oi, Célio, tudo bom? Eu ainda não vendo orquídeas, tá? Eu pretendo futuramente fazer comércio de orquídeas, mas só aquelas orquídeas de coleção. Aquelas orquídeas que a gente tem dificuldade de encontrar em floriculturas, né? Eu pretendo focar mais nesse nicho de orquídeas mais raras e para itens de colecionador, tá bom? Até o sapatinho é uma planta bem comum de se encontrar, né? Mas tem muitas orquídeas que são mais raras. Então eu pretendo focar o orquidário, além de fazer vídeo, dando dicas de cultivo como já faço. Estou construindo um orquidário ali legalzinho. Eu vou focar depois com orquídeas mais raras, mais difíceis, né, de se cultivar e de se ter, né, de se obter. Vaso pronto. Agora eu vou tentar levar isso aqui para um ambiente que eu já escolhi. Depois eu volto porque tem mais manutenção de orquídeas, no caso de catleias. Então, infelizmente perdi o vaso. O vaso quebrou. O vento derrubou o vaso. Pobre coitadas. Mas em compensação agora, esses lindos sapatinhos vão ganhar uma nova casa. Ah, legal, Célio. Muito legal criar um orquidário. Eu não sei como é que vai ser o teu objetivo de criar um orquidário. Porque às vezes a gente tende a ser muito generalista, né? A gente quer muitas espécies e tal, né? E eu tenho visto muitos canais de orquídeas por aí falando de padronização de cultivo. O que para mim é um absurdo, né? Porque a gente sempre tem muitas orquídeas, muitos tipos de orquídeas, né? E cada orquídea tem as suas necessidades, né? Tu não vai criar um ambiente, um quadradinho ali que tu vai escolher para fazer um orquidário. Tu não vai criar um cymbidium que gosta de sombra, ou um dendróbio que gosta de calor, aquela orquídea samambaia, a dicheia pêndula, que não pode pegar de jeito nenhum sol, né? Se tu vai criar uma padronização de cultivo, uma vai se dar bem e a outra vai se dar mal. Então, para nós que somos generalistas, a gente tem várias orquídeas, a gente tem que se ater sempre ao que a orquídea quer, né? Os recursos que as orquídeas querem. A taxa de iluminação, a taxa de irrigação, a quantidade de vezes que tu vai irrigar. A taxa de iluminação que eu falo é, por exemplo, colocar um sombrite de 50%, 70%, 80%. Tem orquídeas que não podem de jeito nenhum receber luz direta, tem que ser meia sombra, né? Então, dependendo do tipo de orquídeas que tu vai ter, tu tem que se ater, né, a esses detalhes. Se tu vai ter só phalaenopsis, só dendróbio, só bromélia não, pode ser bromélia também, tem algumas suculentas também, que a gente pode mesclar junto com a nossa coleção. Mas a gente vai ter só catleia, só dendróbio. Então, daí sim tu pode fazer uma padronização de cultivo, tá? Mas se tu tiver mais tipos de espécies diferentes,
tem que cuidar que cada espécie tem as suas necessidades, tá bom? Senão tu vai perder a planta, né? E tu vai ter uma catleia bonitona e uma dicheia pêndula que não gosta de sol morrendo do teu lado, né? Tu vai perder a diversidade do teu orquidário. Só um minutinho que eu vou levar esse monstro e depois eu vou mostrar naturalmente onde é que eu coloquei. Vamos lá! Opa! Ufa, levei. Depois no final da live vou fazer um tour. Quem se interessar, fica aí na live. Eu vou mostrar depois o meu canteiro de orquídeas terrestres. É um absurdo de lindo. Chegando para fazer a manutenção de umas catleias que eu tenho aqui. Ó, pobre coitadas, ó. Estão sofridas. Como eu estou fazendo o processo de mudança, não só pessoal, naturalmente as orquídeas estão me acompanhando, então estou tirando lá das minhas frutíferas lá de casa em Porto Alegre e trazendo para cá. Isso aqui, ó, eu já tive uma toceira, dividi em quase 10 mudas e se criou uma nova toceira. Isso aqui é uma Cattleya Varneri. Olha o tamanho do bicho. Linda planta, ó. Muito legal. Mas como todo transporte causa dano para a orquídea. Não só a retirada da árvore, que ela estava já adaptada, mas a gente traz para um novo ambiente. Então, eu não tenho ainda o orquidário pronto. Ih, o vento derrubou. O vento derrubou o celular. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Campo Grande é muito quente, com certeza. Os cimbídeos não floram porque os cimbídeos eles precisam de uma noite de pelo menos de 15 graus, 14 graus de frio, até menos, tá? Limite até uns 12 graus, porque daí aquelas gemas que estão dormentes, elas saem do estado de dormência e daí elas vão começar a brotar. O próprio cimbídeo vai brotar e via de regra quando sai o novo brotinho do cimbídeo, sai sempre junto o macho floral. Daí ela vai crescer e vai florir bonita. Então, para Cymbidium, tu precisa necessariamente de noites frias, 15 graus, 12 graus, tá? Essa é um pré-requisito para que o teu Cymbidium floresça, tá? Senão ele só vai dar mudas, muda e não vai ter chance. E como estava falando, tem o dano natural, ó, da retirada da árvore, ó. Dá para ver que ela estava fixada aqui, ó, na árvore, ó. Tá bem bonitona. Trouxe pra cá, coloquei embaixo de uma árvore, hidratei ela, para que hoje eu pudesse fazer a live e pudesse arrumar ela. Ela estava embaixo de uma caneleira com uma copa permanente. 1 hora de sol pelando que está aqui no Rio Grande do Sul, 40 graus agora. Olha o que aconteceu com esse brotinho. Ó. Olha que pecado. Completamente queimado, ó. Toda orquídea ela é bem versátil, ela se adapta a ambientes. Calor, menos calor, hidratação, pega sol, pega sombra. Como ela estava protegida embaixo de uma copa de árvore, ela estava adaptada àquele ambiente. Bastou 1 hora de sol direto, ó. Olha o que aconteceu. Ó. Muitas catleias, dendróbios, eles gostam às vezes de sol direto, mas eles já estão adaptados, já aprendeu a lidar com o calor.
Então, às vezes, até algumas orquídeas começam a desenvolver, ó, no seu pseudobulbo, elas ficam mais avermelhadas, que é uma deposição de material visando se adaptar, né, a um ambiente com muito sol. Mas, gente, ó, não teve... Olha, uma horinha, ó. Ainda bem que não afetou os bulbos estão gordinhos também. Essa folha vai morrer. Isso aí não tem escapatória. Então, por isso que eu até resolvi fazer logo essa live, para colocar ela num ambiente perfeito, para ela não sofrer tanto. Eu tenho muitas mudas aqui, ó, e bem entorceradas, tá? Bem entorceradas. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer a separação de torceiras, tá? Dessa vez eu vou fazer a separação de torceiras por corte. Alguém sabe aí como é que funciona o sistema de cortes em orquídeas? Cortes de orquídeas, ó. Todo mundo concorda que tem a parte dianteira da planta, ó, onde saem os novos brotinhos, ela tá fazendo crescimento, novo enraizamento, tá? E a parte de trás, ó. A parte de trás, conforme a planta vai ficando velha, primeiro ela perde a folha e depois, ó, os bulbos vão morrendo, ó, os pseudobulbos vão morrendo, ó. Olha o contraste, ó. Esses dois aqui já estão mortos, ó. Olha, até saiu aqui, ó. Estão mortos, secos. Esses aqui estão mais amarelados, mas ainda estão verdinhos e estão vivos. O que acontece, ó? Qualquer tipo de planta, e a orquídea não é diferente, elas têm hormônios, tá? E os hormônios são secretados por todo o organismo, né, toda a planta, a partir da dianteira, tá? Então, quando tem uma dianteira bonita, viva, ó, dando broto, ela está liberando alguns tipos de hormônios que deixam as partes laterais aqui das orquídeas em estado de dormência, latência, estão dormindo as gemas, tá? Então, o sistema de corte funciona assim. Vamos separar a traseira da dianteira para que esse hormônio não chegue mais nessa parte e a gente abre uma chance para que a traseira aqui, ela está condenada, ela vai morrer, não tem como. Começa a liberar novos brotinhos, tá bom? Quando essa planta estava lá em casa, eu já fiz o corte, ó, dá para ver que ela está cortada, ó. Eu fiz uma seção, um corte aqui, ó, no pseudobulbo, ó, na verdade no rizoma, né, separando a traseira da dianteira, tá? Normalmente eu conto 5 unidades, 4 unidades, pseudobulbos e tal, para que quando a gente faça a separação, tenha mais energia para a nova planta, ó. Vou conseguir uma nova planta, ó, que é uma traseira. Essa folha ia cair com o tempo, porque ela ia estar condenada, mas como eu fiz agora o corte, as gemas laterais, que por enquanto não teve efeito, abre pelo menos a chance de tu ter uma nova planta e abrir uma nova frente, tá bom? Então aqui, ó. Agora eu tinha uma planta, agora tenho duas, ó. E forte, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4 pseudobulbos grandes, ó. Então ela vai ter bastante energia, porque é no pseudobulbo que as orquídeas, elas armazenam todo o metabolismo, né? Então quanto mais pseudobulbos, mais forte a planta vai ficar, né? Olha que lindo, ó. A dianteira aqui da orquídea, ó. Várias raizinhas saindo, ó. Olha que legal, ó. Olha tudo, essa raiz nova, ó. Tá bem bonitona. Então separei já 2 mudinhas aqui, tá? Tem essa outra planta aqui que ela é pequena, então eu não vou fazer nenhum corte. Se a tua planta ela é pequena, não faça corte, tá? Espere. Espere ela se desenvolver. Por exemplo, essa aqui, ó. Olha a gigantona, né? Olha só a quantidade, ó, de pseudobulbos. Também fiz o corte. Olha só. Também fiz o corte aqui. Separei a dianteira da traseira, tá? E olha só o que aconteceu. Essa traseira aqui, ó, ela tá enlouquecidamente, ó, largando algumas raizinhas aqui, ó. E eu acho que ainda tá escondido, tá? Mas eu já vejo que tem uma protuberância aqui, ó. Eu acho que vai sair uma gema lateral. Então deu sorte no caso dessa planta aqui. Deu sorte o processo de fazer o corte, né, da separação da dianteira da orquídea com a traseira da orquídea. Né?
E uma linda planta, ó, bastante. Como eu falei, ó, tem umas partes já mortas, isso aí ela vai ser condenada, não tem o que fazer, né? Então a gente aumenta a chance de ter mais plantas, né? E também aquela traseira que ia estar condenada, tu dá aquela, mais uma chance para ela brotar, vai ter uma planta a mais, né? Tu pode plantar 2 orquídeas no mesmo vaso, não tem problema. Só se atém com o tamanho, o diâmetro do vaso, tá? Normalmente a gente mede em centímetros, porque assim, quando a gente vai fazer, vai plantar uma orquídea num vaso, é quase um mantra. Deixa eu ver se eu pego aqui a planta aqui só para te vislumbrar, tá? Vou pegar esse pratinho como se fosse o vaso, tá? Sempre que tu vai colocar uma orquídea num vaso, tu sempre pega a traseira da planta e encosta na borda do vaso aqui, ó. Que seria o vaso, ó. E deixa a frente para ela andar para dentro do vaso, tá? Porque daí tu vai demorar mais tempo para tu mexer novamente na orquídea, tá? Se tu tem uma orquídea que é bastante grande, o ideal é colocar cada orquídea no seu vaso, tá? Mas se a planta ela ok e tu tem um vaso interessante, então tu pode colocar daí duas orquídeas no mesmo vaso. E tu coloca em oposição. De um lado tu encosta a traseira da orquídea e daí a tua outra planta também a traseira dela aqui, porque elas até vão se encontrar. Se for um vaso muito pequeno, não recomendo. Eu recomendo um vaso um pouquinho maior, tá? E o maior que eu falo não é o maior em termos de profundidade do vaso. Eu falo em diâmetro, tá? Da embocadura do vaso, tá? Isso é mais importante. Se você mexeu na sua orquídea, colocou no vaso, ela não deu broto em 3 meses. Cada orquídea tem a sua data especial para o seu desenvolvimento. Por exemplo, logo no início do vídeo eu mostrei o sapatinho, tá? O sapatinho ele floresce no inverno, nos meses mais frios. Essa catleia, mais no final da primavera e início do verão, ambientes mais quentes. Dendróbios, inverno. Deixa eu ver o que mais aqui. Outras catleias, tem algumas terrestres também, elas se desenvolvem no verão. E normalmente, via de regra, antes da floração, sempre tem liberação de broto. Sempre. Vem o brotinho, às vezes a haste floral vai vir junto com esse brotinho. Eu tenho ali um cirtopódio que quem ficar no final da live vai ver. Ó, o celular vai desligar porque é aquecimento do telefone. Eu vou dar uma resfriada e logo eu volto com a live, tá bom? Gente, uma rápida panorâmica para vocês, tá muito quente, muito quente. Olha só, a lua, olha o sol. Tem cidades no noroeste do Gaúcho que chegou a 48 graus. Aqui deve estar em torno de 38 a 39 graus. Então, é engraçado, mas nem tanto, viu? Voltando, então explicadinho já o lance dos vasos, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou colocar essas novas plantas aqui numa tábua reciclada, tá? Isso aqui é uma tábua resto de obra. O pessoal ali até fez esses cortes para afiar a lâmina. Isso aqui eu achei ali uma madeira que a gente vai descartar. Aumenta o descarte de lixo, para quê, né? É uma madeira forte, bem interessante. Então eu vou colocar essas catleias nessa madeira. Eu poderia colocar ela assim, tá? Mas eu quero fazer esse painel assim, ó. Que já tem uns preguinhos aqui, ó. Eu penduro, ó. Ela vai ficar assim, ó. Então vai ter, ó, vários nichos para colocar a nossa orquídea. Vou utilizar esse rolo, ó, é um fio de algodão. Eu uso esses tipos de fios, que é bem interessante. Eu posso usar ráfia. Às vezes eu boto até tecido. Uma camisa velha, eu recorto e amarro com tiras dessa camisa velha. Vai manter um pouco da umidade e a orquídea vai gostar. Então vamos começar aqui. Esta aqui, ela precisa ser limpa. Porque a parte traseira, ó, tá completamente morta. Ó. Eu perdi essa parte. Então,
já vai embora. A gente deixa a planta o mais bonitona possível. Vou colocar, para quem está vendo aqui, ó, o mesmo processo do vaso a gente faz quando a gente vai escolher um substrato para orquídea, tá? A traseira sempre na parte de baixo, porque o intuito é ela subir. Ela vai desenvolvendo novos brotinhos e ela vai subir. Então, se eu colocar ela aqui assim, ó, eu tenho aqui, eu acho que pelo menos uns 4 novos bulbos antes de mexer com ela. Então, nos próximos 4 anos eu não vou mexer com a orquídea. A orquídea não gosta de ser mexida, tá? Crescimento lento, ela despende de muita energia para se fixar. Então, quanto menos a gente mexer na orquídea, melhor. Às vezes a gente vai num local que tem orquídeas, o pessoal nem aí, não dá água, eventualmente dá uma água, não fica cuidando dos bichinhos, nada. Elas estão bonitas. Por quê? Porque ninguém mexe nelas. Se a gente ficar muito em cima do vasinho, ai, não tá dando broto, não tá florescendo, eu acho que a orquídea não gosta. Eu vou colocar então aqui a nossa primeira planta. Raizinhas para o substrato. Vou virar aqui para você. Fazer daí a amarração aqui. O ideal é colocar uma caminha de esfagno. Esfagno é aquele musguinho, porque daí mantém mais tempo úmida, tá? Mas eu não vou colocar, primeiro porque eu não trouxe, mas depois quando eu fixar as plantas eu vou botar um tecido aqui. Um pedacinho de meia velha, fazer uns recortes, e eu vou colocar entre os pseudobulbos, para quando a gente fizer a irrigação, ela manter mais tempo úmida, né? Então se você não tem o esfagno, usa um tecidinho velho que já adianta. Isso aqui bastante. Quando a gente amarra as orquídeas, é sempre importante entrelaçar entre os bulbos, os pseudobulbos, o rizoma, para que a orquídea fique bem presa, tá? A orquídea não gosta de ficar solta, não gosta de jeito nenhum. Quanto mais presa, mais fixa, melhor. Agora não é hora de economizar no fio, tá? Use bastante fio. Revolte com esse fio para deixar a orquídea bem fixada, bem presa. Ah! Olha só. Primeira orquídea posta. Olá. Olha que legal, gente. Bem bonita. A frente para cima. E depois aqui é onde ela vai desenvolver os novos brotinhos, tá? Vamos para a próxima planta. Pode ser essa aqui. Mesmo processo. As plantas podem se tocar, não tem problema, tá? Só verifique se a dianteira da tua orquídea ela tá livre para depois ter o crescimento. Deixa eu botar aqui o celular mais para cá para vocês me verem melhor. Aqui. Gente, agora tá vindo um ventinho, finalmente. Que até agora não tinha nem vento, viu? A orquídea ela sofre muito com temperaturas extremas, tá? Mas as orquídeas possuem muito sistema de evolução que mantém elas vivas, sabe? Às vezes até vivas de um incêndio. Esses famosos pseudobulbos possuem um tecido de reserva, tá? Então quando a gente hidrata, ela está fazendo o seu metabolismo normal,
ela vai fixando daí esse material, o excedente, e fica nos bulbos. Então, ela já está planejando que num ambiente que vai ter pouca chuva, ela vai ter aquela bolsinha esperando para ser utilizada. E ela vai ficar mais tempo, né, sem precisar receber daí irrigação, né. A própria raiz da orquídea, ela é adaptada, né. Lembro que as orquídeas têm aquela parte mais esbranquiçada da raiz, que a gente chama de velame. Velame velório, ó. O que tem no velório? Uma pessoa morta, né? Então, o velame é um acúmulo de células mortas, tá? O exemplo é horrível, mas pelo menos fixa na cabeça. Então, essa concentração, essa deposição de células mortas funciona como se fosse uma esponja. Então, mesmo se não chover, mesmo que a tua orquídea não receba água diretamente, se tiver um ambiente próximo de um lago, de um riacho, a própria umidade vai hidratando essa esponja e ela vai captando um pouquinho de água que seja. Mais um passo evolutivo, né? Ó, gente. Segunda planta, ó. Que legal. Segunda planta posta. Legal, né? Bom, eu tenho espaço, acho que para mais 3. Essa aqui pequenininha eu vou deixar para fazer um arranjo depois. Depois eu vou arranjar um lugar legal. Eu gosto de colocar essas plantas menores num ambiente mais acolhedor, assim. Menos sol, menos vento. Porque a recém está crescendo, né, gente? A gente tem que cuidar, né? Já essas aqui merecem um novo ambiente. Olha que lindo. Essa aqui eu vou cortar, tá? Essa está bastante grande. Eu prefiro ter uma nova planta, porque essa traseira ela já ia estar condenada, tá? Então eu vou separar ela aqui para depois fazer um arranjo diferente. Vou utilizar então essa linda planta. Para quem chegou agora, ó, no início da live eu falei, ó, gente, que eu deixei 1 hora no sol. Olha o sol gaúcho que tá hoje, 48 graus, olha só. Em 1 hora matou essa folha, né? Ainda bem que o bulbo tá bem protegido. Vou colocar ela aqui. Para quem não percebeu ainda, no início da live, desde o início da live, eu tive que colocar o celular no freezer 2 vezes, por causa do excesso de calor. Ele tá uns 42 agora. Mas parece que já tá vindo uma célula de tempestade lá no Uruguai. Vai pegar todo o Rio Grande do Sul, depois vai seguir daí para Floripa, né? Floripa e Santa Catarina, né? O vento é um empecilho para as orquídeas, sabe? Como as orquídeas têm um baixo crescimento, via de regra as orquídeas estão em árvores mais velhas. E daí vem essas tempestades tropicais, assim, essas chuvas convectivas, né, por causa do calor. Então sempre vem junto muito vento, né, por causa que é o choque de um vento frio com um vento quente, daí dá o vento, né, diferença de pressão. Então daí às vezes ocorre muitas quedas de galho das árvores mais velhas e daí começa a chover orquídea, pobre coitado. Ó, segunda, deixa eu botar aqui, ó. Olha como é que tá ficando o painel, ó. Terceira orquídea, Cattleya varneri, fixada aqui. Vai ter lugar apenas para uma, tá? Até sobrou mais 3 ali, que depois, com o tempo, eu vou colocar. Então, vou colocar essa última aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, aqueles velhos recadinhos. Dá um joinha aí, curte, porque daí o YouTube vê que ó, o vídeo tá legal, ele vai levar para mais pessoas. É interessante, né?
e um canal forte, tem melhores vídeos, melhores plantas, mais reflorestamento com orquídeas. Então é tudo uma avalanche, uma bola de neve de eventos. Mas tudo isso se você deixar o like e se inscrever no canal. Ajuda bastante. É de graça, não custa nada, né? A gente vai conversando aqui sobre orquídeas. Vocês vão reparar que aqui não tem propaganda de venda de orquídeas, tá? É um papo direto com quem ama orquídea, dicas de cultivo. Eu tenho orquidário desde os meus 13 anos de idade. Eu tô com 42, então tem tempo. Então o molequezinho, em vez de ficar jogando videogame, também jogava, mas um intervalo e outro, tava lá eu molhando os meus primeiros dendróbios. Por isso que eu fui para biologia, para a parte de botânica. Uma coisa leva a outra, né? Terminar esse painel aqui e vou encerrar a live. Mas eu quero ver se eu faço um tour rápido aqui no orquidário. Quero mostrar para vocês aqui meu canteiro de orquídeas terrestres. Eu tenho 2 espécies com flor. E eu tenho medo só que o celular desligue de novo, pela 3ª vez. Ah, fechado, terminei, ó. Olha só. Olha que lindo painel, ó. Cattleya varneri. Tirei ela lá do meu orquidário e trouxe para vocês. Gente, o celular tá maluquinho com esse calor. Ele liga, ele desliga. Tá uma barbaridade. Mas o importante é que eu consegui finalizar para mostrar para vocês, ó. Olha que lindo, ó. Esse lindo painel de Cattleya varneri. Eu vou colocar 2 fios aqui para poder pendurar embaixo de uma copa de uma árvore. Show, né? Vou aproveitar que o celular está louco, tá pedindo já água. Vou virar a câmera. Vou mostrar para vocês o meu canteiro de orquídeas terrestres que eu fiz aqui no sítio. Vamos virar a câmera. Nem a câmera tá virando, ó. Consegui, ó. Aqui tem alguns cymbidiums, tá? Tudo em vaso. Já coloquei ele em terra, mas ele não gosta. Aqui eu tenho Dendrobium thyrciflorum. Aqui, na verdade, aqui, ó, o Thyrciflorum, muito bonito, dá encaixo. E aqui o Dendrobium amabile, outro de cacho. Por falar em cacho, olha só, Dendrobium mochatum, olha. Tô achando eles temporões, tá? Porque, na verdade, eles florescem há 2 meses atrás. Mas ela quis liberar esses lindos cachos, ó. Não vamos brigar com ela. Olha ali, mais, ó. Olha que perfeição, ó. Ela tá aqui no meu canteiro de orquídeas terrestres, ó. Aqui eu coloquei todas as minhas orquídeas terrestres para deixar ela bem organizadinha, para ter um controle melhor, né, da padronização de cultivo. Então, Cymbidium terrestre, 2 dendróbios, o Thyrciflorum e o amabile. Aqui o mochatum. E olha só, vou começar até por baixo, ó. Olha só um Cirtopodium, ó. Ele acabou de dar um novo brotinho. Olha só. E junto com o brotinho, ó, veio a haste floral, ó. Haste floral. Olha que beleza de florescimento. Cirtopodium, ó. Olha a perfeição da flor, ó. Eles estão um pouco protegidinhos porque tem uns pés de IP aqui, ó. Então não tem sol pleno, ó. Mas é bem bonito, ó. Aqui do lado eu tenho a minha Phaius Tankerville, aquela clássica. E aqui eu comprei no Mercado Livre umas mudinhas da Alba, aquela mais branquinha. Aqui eu tenho essa linda toceira de Sobralia macrantha. Olha só, quantidade de raiz, ó. Muitos brotinhos.
Aqui do lado, uma arundina. Ó, que bonitinha, a orquídea taquara. Tá com uma florzinha. E aqui a guerreira, a Spatoglotis, a nossa orquídea grapete. Começou já a secar, porque faz parte do desenvolvimento dela, tá? Começa um verão mais intenso, fevereiro, março, ela começa a ir embora e vai ficar só as batatinhas aqui embaixo da terra, dormindo, né? Lá por abril, maio, começa a esfriar, começam os brotinhos e normalmente com os brotinhos já vem a flor. É bem interessante esse ciclo, né? Aqui no meu coqueiro eu tenho aqui uma Octomeria densiflora. Logo abaixo aqui tem uma linda toceira de Miltonias fravens. Aqui eu fiz umas caixinhas e coloquei 2 bebezinhos de Vanda, tá? Olha que lindo, ó. Pezinho de Vanda, ó, que lindo. Bem bebezinhas, ó. Mas olha o enraizamento, ó. Ali, ó, tá enlouquecida ali, ó. Muita água. Aqui é água de poço artesiano, então não tem cloro. Ela adora. Eu fiz essas caixinhas bem rústicas, só para manter elas, ó. Estão super bonitas. Aqui, ó. Olha o tamanho do bulbo. Gigante, né? Isso aqui é um Oncidium crispum. E reparem na haste floral dele, ó. Olha só o tamanho da haste floral, ó. Vai dar muita flor. Vamos dar um rápido passeio aqui, que a bateria do celular já está indo embora, ele já tá aquecendo, pobre coitado. Olha o sol, gente. Muito sol. Vocês viram que eu fiz um painel com catleias, né? E eu utilizei uma tábua de obra. Mas olha só essa outra aqui, ó. Numa tábua também, ó. Olha só o enraizamento, ó. Completamente adaptada. Olha o enraizamento dessa linda orquídea, ó. Isso aqui é uma orquídea meio vinho, ela é perfeita, ó. Olha o enraizamento aqui atrás, ó. Então dá para reciclar esses pedaços de tábuas, de obras, dá para reciclar, que elas vão adorar. Muito sol, muito sol, muito sol, muito calor, 40 graus. No início da live, eu fiz o transplante da Sapatinho, a Paphiopedilum. Olha onde eu coloquei ela, ó. Um pezinho de araçá, tá bom? Uma frutífera. E olha só que bonitinha que ficou, ó. Olha que lindo que ficou nesse novo vaso a minha Sapatinho, a Paphiopedilum. A copa protege do sol direto, ó, uma copa bem fechada. Linda, né? Então ficou perfeita essa nova orquídea. Olha essa Vanda aqui, ó. A Vanda teres. Adora um calor, adora um sol pleno. Olha o enraizamento, ó, enlouquecida, ó. Olha só. A coifa, essa parte verdinha. E aqui a parte mais esbranquiçada, o velame. Aquela deposição de células mortas que auxilia, né, na hidratação. Perfeita essa Vanda teres. Estou fazendo, ó, a pintura, a impermeabilização dos troncos das toras, que vai servir como base do meu orquidário. Aqui já tem outras madeiras já devidamente pintadas, tá? E aqui vai ser um novo local do orquidário. Estou preparando um vídeo bem interessante do antes e do depois e todo o processo de construção, né? Olha só, estou fazendo já os buracos onde vai entrar a tora, vou fazer uma sapatinha para proteger daí a madeira. Aqui já comecei a fazer um segundo. Estou fazendo aos pouquinhos, porque 40 graus não é brincadeira, né? Tenho muitas frutíferas. Aqui é um pé de manga. E olha só, aqui tem algumas plantas que eu ainda trouxe lá de casa, ó, que eu vou ter que organizar. O Bulbophyllum Eberhardt, ó, cheio de brotinhos, ó, muito bonitinhos. Pobre coitado, tá até no chão, mas eu tive medo de queimar mais orquídeas. Isso aqui é uma muda de Oncidium crispum, que eu mostrei para vocês que vai dar uma super mega haste floral. Lá, ó, vamos ver se eu faço contraste. Não dá para ver agora, meio longe. Ali, ó, dá para ver ali, ó, o contraste com o céu azul, ó. E essa aqui é a mesma espécie. Então depois eu vou realocá-la junto daquele gigante. Tem algumas catleias aqui que eu tirei do hibisco natural lá, onde tava num hibisco lá
perto de casa. Aqui são as minhas purpuratas, tá? Lélias purpuratas. Tem uns bebezinhos aqui. Aqui tem 3 espécies de Lélia purpurata. Todas elas eu tô colocando aqui na sombra. E tem uma galera aqui na sombra, olha só. Aqui é a minha outra Wanda, ó. Mais adaptada, ó. Olha só que lindo enraizamento, ó. A Wandinha. Aqui eu tenho a orquídea negra. A maxilária junquiana. Tem a outra maxilária, que é a maxilária picta. Esta aqui, ó, a belíssima orquídea samambaia. Essa que não pode pegar sol de jeito nenhum. Com o florescimento, ó, ela tá enlouquecida. Deixa eu pegar aqui. Olha que linda. Minha mão tá suja porque eu tava pintando, tá, gente? Olha só aqui, ó. Olha só a flor. Orquídea samambaia. Dicheia pêndula. Pendular. Olha que linda. Ela tá numa coquedama, ó. Bem protegidinha do sol. Ali eu tenho uma Pleurothallis. Então muitas orquídeas aqui. E aqui vai ser o meu novo orquidário que eu vou mostrando aos pouquinhos para vocês. Ufa! Bom, gente, quem assistiu até agora, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, né, se você gostou do conteúdo. Fiz uma pequena live, a primeira live aqui do sítio, do orquidário. Colocaram a internet hoje, então é a primeira live para vocês. E como todo orquidário tem muito trabalho. E eu vou mostrar aos pouquinhos para vocês. Vai conversando, dicas de cultivo. E esse lindo canteiro de orquídeas terrestres. Obrigado para quem ficou até agora. E até a próxima live aqui do Orquidário Coop. Entra no canal, veja os videozinhos. Tem muitos vídeos com uma diversidade de temas. Dicas de cultivo. Eu faço reflorestamento de orquídeas. Aquelas orquídeas que eu tenho muitas mudas, eu levo para a natureza. Eu sempre faço um videozinho e mostro para vocês onde é que eu planto, como é que eu escolho o tipo de tronco, o tipo de mata, porque não é toda mata que pode receber uma orquídea. Então a gente vai conversando assim. Então esse canal é bem eclético, com um leque variado de assuntos. Para você que gosta de orquídeas, sempre dando uma pincelada em uma outra espécie, mas orquídea é o escopo principal, é o objetivo principal. Agora eu vou pendurar esse lindo painel de orquídeas. Até a próxima live ou vídeo aqui no Orquidário Coop. Falou, galera!